Não opere fimose sem ver este vídeo. Nesse vídeo você vai encontrar algumas orientações muito importantes em relação à indicação da cirurgia de fimose, que é a postectomia, e alguns cuidados essenciais que você tem que ter antes e até após a cirurgia de fimose, né? Primeiro, para você fazer uma cirurgia, você tem que saber se ela é necessária, ok? Eu sou o Dr. Pedro Junqueira, médico urologista, e acredito sim que informações de qualidade salvam vidas. Por isso peço a você para se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar este vídeo com o máximo de número de pessoas, porque você vai estar ajudando a levar informações de qualidade e essas informações vão ter um impacto muito grande, tá certo? Fimose, né? Então o que é fimose? Primeiro, para saber que você tem que fazer uma cirurgia, você tem que saber o que é aquilo, né? Fimose é a dificuldade ou a impossibilidade de exposição da glande. A glande é a cabeça do pênis e às vezes o prepúcio, que é aquela pele que recobre a cabeça do pênis, que é a glande, ele trava e o paciente não consegue expor, né? Como se ele tivesse uma dificuldade, um anelzinho de fibrose ali, ele não consegue expor. Ele pode nascer com isso ou desenvolver isso depois da idade adulta, tá certo? Então não é só criança que tem, muitas vezes eu opero adultos com fimose. Então é a dificuldade ou a impossibilidade de expor a glande. Se você consegue expor a glande, né, colocar a cabeça do pênis ali para fora, mas também com dificuldade, isso também é fimose, em menor grau, maior, menor grau, mas também é fimose. A cirurgia da fimose, na verdade, chama-se postectomia. Por que é mais adequado falar postectomia? Porque ela também é utilizada em outros panoramas. Por exemplo, para aquele paciente que está apresentando infecções de repetição por fungo, principalmente ali no pênis, aquela vermelhidão, a coceira no pênis, trata, toma o antifúngico, passa pomada e isso volta. Então é a candidíase, balano post-it de repetição, também é uma indicação. Por quê? Porque eu vou retirar a parte ali que cobre a cabeça do pênis, que é a glande, e o ar vai circular melhor e o fungo não vai conseguir se desenvolver bem, e por isso diminui muito e muito mesmo a chance de novas infecções. Uma outra indicação é a indicação estética, que às vezes é até interrogada como indicação. Entretanto, muitos pacientes vêm com essa demanda e, após explicar que aquela cirurgia não é obrigatória, né, aquilo ali não vai alterar a saúde dele e que, se ele quiser fazer por estética, pode ser feita também, mas indicação precisa, que leva mesmo ao urologista passar essa informação para que a cirurgia é o melhor caminho, são essas duas principais. Número 1, fimose, dificuldade para expor a glande, e número 2, infecções de repetição por fungo ali no pênis. Então não vá para a cirurgia antes de ver este vídeo por conta disso. Eu vou te esclarecer essas indicações em relação à postectomia, à cirurgia de fimose. Importante, dúvida dos pacientes é: por que fazer? Se eu estou urinando bem, eu estou conseguindo ter relação sexual, eu não consigo ver a minha glande, não consegue expor bem, ou eu consigo puxar, fazer um pouquinho de força e expor a glande, aparecer ali, fazer a cabeça do pênis aparecer. Estou convivendo bem com isso, tem que operar mesmo assim? Tem que operar mesmo assim. Por quê? Para evitar alguns tipos de complicações, mas as principais delas são a parafimose. O que é isso? É que esta pele que está com dificuldade, está restringindo ali a exposição da glande, ela pode ir com você forçando ou não, ou durante uma relação, e travar. Ela trava e não volta mais. E a cabeça do pênis pode inchar e a circulação pode ficar difícil ali na cabeça do pênis, na parte distal do pênis, no finalzinho ali do pênis, e não chegou sangue. O medo que a gente tem é daquela parte morrer e ter que realmente ser amputada. Esse é o medo da parafimose. Às vezes isso acontece muito fora de hora e você vai ali no pronto-socorro, nem sempre tem um urologista alcançável que vai resolver o seu problema a tempo. Então, para
evitar que você passe por esse tipo de situação é que se indica a cirurgia de correção da fimose, que é a postectomia. Outro fato é a higienização. Com o prepúcio fechado ali, com a fimose, você não consegue lavar direito ali a cabeça do pênis. Às vezes você não consegue nem ver a cabeça do pênis, e isso traz uma grande repercussão. Você não consegue higienizar, e a falta de higiene é o principal fator para a ocorrência de câncer de pênis. Outra coisa em relação ao câncer de pênis: se ele ocorrer, você não vai ver ele acontecendo. Por quê? Porque está tampado, e muitas vezes um pequeno tumor que seria retirado ali, só o fragmento ali pronto e já está livre do tumor, você não vê ele crescendo, e de repente você tem que tirar parte do seu pênis ou até seu pênis inteiro para poder se livrar do câncer, certo? Esses são os motivos que levam o urologista a indicar a cirurgia de postectomia, a correção da sua fimose, mesmo você conseguindo viver bem com aquilo. Outra dica que eu te dou, né, que lembrando que o nome desse vídeo é não faça a cirurgia de fimose antes de ver este vídeo, porque tem dicas importantes que podem te orientar no melhor caminho, é que faça a cirurgia com quem tem experiência, e o profissional mais experiente nisso, né, a especialidade médica. Primeiro, eu não vou nem falar que tem que ser médico para fazer essa cirurgia, né? Segundo, além de ser médico, o ideal é que seja um urologista. Por quê? Porque ele está capacitado a fazer essa cirurgia. Em algumas crianças, quem faz também, que faz muito bem, é o cirurgião pediátrico. Mas se você é adulto aí, dificilmente você vai conseguir achar alguém com a capacidade boa de fazer a cirurgia e também identificar e tratar possíveis complicações. Realmente o urologista é o mais indicado, principalmente quando a gente fala aí de adulto. Certifique-se de que o seu médico, quem vai te operar, é realmente o urologista, de que ele teve uma boa formação, se ele está inscrito como médico e também como urologista no Conselho Federal de Medicina. Você pode acessar isso pelo site do CFM, do Conselho Federal de Medicina, muito facilmente, tá certo? Essas informações são públicas. Vou te dar mais algumas dicas do pós-operatório. Considerando então que você fez a cirurgia, executou a cirurgia com seu urologista, a cirurgia foi bem indicada, vai chegar no pós-operatório. O que você vai observar no pós-operatório? Você vai ter um curativo. Naquele curativo, geralmente você vai observar uma faixa, como se fosse uma faixa, atadura, geralmente é o que a gente usa, algum tipo de atadura enrolando o pênis, e debaixo desta atadura vai ter uma gaze, geralmente com um pouco de pomada. Esse é o padrão, com pouquíssima variação. Então não se assuste se você perceber isso ali depois da cirurgia, isso é o normal. E em relação a cuidados, o que é normal, o que não é? Primeiro, como é que faz? Tem que lavar, tem que tirar esse curativo, como é que é? Aqui eu vou falar muito da minha rotina. Existem variações, às vezes grandes variações, não significa que outra pessoa esteja fazendo errado. Eu vou falar aqui da minha rotina, que é a rotina seguida pela maioria dos colegas médicos. Este curativo, a gente indica que ele fique no seu pênis ali por aproximadamente 24, 48 horas. Às vezes tem pacientes que a gente deixa um pouco mais, e então vai ficar no mínimo 24 horas, de um dia para o outro, às vezes nem dá isso, mas fato é que a gente opera num dia, aqui na minha rotina, a maioria opera num dia, no outro dia a gente tira o curativo. Entretanto, tem alguns pacientes que ali no meio da noite, depois que ele vai até para casa, o pênis desincha um pouco e o curativo pega e sai. Ele acorda, o curativo está fora, vira um desespero porque ele não sabe se aquilo é normal, se tem que correr para o médico ou não, o que está acontecendo. Isso é bastante comum de acontecer, e eu oriento você ao seguinte: saiu o curativo, não é motivo de desespero só por isso. Você vai observar algumas gotinhas de sangue sair ali, correr um pouquinho de sangue, é normal. O que não é normal? Começar o seu pênis a ficar ali inchado, meio roxo,
e começar a escorrer sangue, sair muito sangue, escorrer pela sua perna, sangue, bastante sangue, isso não é normal. Uma gotinha ou outra que cai ali, escorre um pouquinho, suja ali 1, 2 gases, normal. Mas muito sangue ou dúvida, você vai imediatamente ao pronto-socorro, de preferência no mesmo hospital em que você foi operado, tá certo? Agora um pouquinho, a gase sair, o curativo sair, isso não é motivo de desespero. Eu te oriento a observar, tá tranquilo ali, como deve estar, no máximo umas gotinhas de sangue, você coloca ali, pode colocar uma gase frouxa ali por cima ou não colocar nada, e no dia seguinte você vai procurar o seu cirurgião. Isso é claro que é uma orientação geral, é o que eu faço aqui no dia a dia, tem muitas exceções, mas o normal é esse aí, tá certo? Aí o que eu vou fazer para higienizar? Durante os primeiros 7 dias, você vai tomar o seu banho normal e evitar a água quente no banho, tomar o banho com a água mais pro lado de fria, principalmente nas primeiras 48 horas. Você vai lá, toma banho, evita de jogar sabão ali, de deixar cair muito sabão. Você vai ver que não vai ser impossível evitar totalmente de cair água, sabão, não tem problema, mas evita, não joga coisa em cima e nem passa a bucha não. Toma o seu banho normal, evita de cair sabão, muita coisa, e evita a água quente, porque a água quente faz sangrar, aumenta a chance de sangrar, vai mais na água fria. Terminou o banho, enxugou o corpo, você vai lá e joga soro fisiológico ali no pênis, vem com uma gaze dessa que você encontra mesmo em qualquer farmácia e enxuga, deixa enxuto. Este é o cuidado que você tem que ter na primeira semana. A partir da segunda semana, você vai lavar com água e sabão, como você lavava antes também, sem nenhum cuidado tão especial, tá bom? Mas na primeira semana e principalmente nas primeiras 48 horas, você tem que seguir essas orientações, tá bom? Outra orientação importantíssima: não tenha muito medo das ereções, elas vão acontecer, o seu urologista já sabe disso e por conta disso ele já dá muito mais ponto do que o necessário, de maneira que, se ocorrer uma ereção, arrebentar um pontinho ali, não tem problema, você vai ver que tem muito ponto aí no pênis, pontos separados, que a gente já sabe que a ereção é inevitável, mas uma coisa que você pode fazer para diminuir a chance de ocorrer ereções é colocar o seu celular para despertar no meio da noite, para evitar da sua bexiga ficar cheia e desencadear um reflexo de ereção. Então vai lá, esvazia sua bexiga, uma ereção a menos, um incômodo a menos, mas de maneira geral não se preocupe muito com as ereções, porque nós já sabemos que elas não dá para evitar 100%, não dá nem para evitar nem a maioria delas, tá certo? E também mais importantíssimo aqui você prestar atenção nisso: não faça relações sexuais, não se masturbe antes do seu médico te liberar. Geralmente essa liberação vai ocorrer a partir de 30 dias. A maioria dos pacientes com 30 dias eu consigo liberar para relação sexual, para masturbação, manipulação do pênis, enfim, tá certo? Então essas foram aí as minhas dicas. Eu sou o Dr. Pedro Junqueira, médico urologista, e acredito firmemente que informações de qualidade salvam vidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço por ficarem até aqui. Compartilhem esse vídeo porque informações de qualidade salvam vidas. Um grande abraço a todos vocês.